Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Judiciário e Executivo de Barra Velha em campanha contra a violência sexual infantil. A juíza Nayana Scher, titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Barra Velha, e a secretária municipal de Educação Rosimária da Silva dos Santos uniram esforços e lançaram campanha de prevenção e combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes, alusiva ao dia 18 de maio. A campanha, na forma de palestras e entrega do cartaz Não Se Cale e da cartilha Os Superadultos de Confiança, foi realizada nas escolas municipais Antônia Cassino de Freitas e sua extensão. O público-alvo foram os alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. Repórter Diego Souza. Pastor impedido de acompanhar funeral do pai por cancelamento de voo será indenizado. Ele receberá R$15 mil por danos morais. Consta nos autos que o cliente adquiriu passagem aérea com destino a Patrocínio, no interior mineiro, para acompanhar o sepultamento de seu pai, falecido na noite anterior. No entanto, não houve sequer o primeiro embarque previsto para as 9 horas da manhã, pois o voo com saída do aeroporto de Navegantes, no litoral norte catarinense, foi cancelado. Para o desembargador João Batista Góes Ulisser, relator da matéria, é indiscutível a responsabilidade objetiva da empresa aérea, que deve assumir os riscos pelos serviços prestados. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Comarca de Itaiópolis realiza diversos eventos alusivos ao Dia Nacional da Adoção. Uma delas envolveu o concurso para escolha do nome do grupo de apoio à adoção local, ao final batizado de Abraço do Amor, sugestão do aluno Lucas Maieski de Andrade, que sensibilizou a comissão julgadora, a qual contou com a presença do juiz Gilmar Nicolau Lang, titular da comarca. O magistrado enalteceu os trabalhos realizados, que contaram com a colaboração da Escola Estadual Básica Virgílio Várzea. Após a definição do nome do grupo, Lucas foi agraciado com um prêmio doado por empresa da região, que tem histórico de contribuir em causas de interesse da comunidade. Repórter Gabriela Halpe. Morte de permissionário de mercado público não dá direito de substituição aos filhos. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença e reconheceu que a morte de antigo permissionário de boxe do mercado público não transmite a concessão para seus filhos e ainda declarou regular multa aplicada aos autores por recusarem a assinar contrato de locação de outro boxe para exploração comercial. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da apelação, lembrou que a legislação local delegou à Fundação tarefas compatíveis com a gestão do patrimônio histórico, do qual o mercado é parte integrante. A decisão foi unânime. Você está acompanhando a resenha da semana. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, 30 segundos, e já na volta a entrevista de destaque no nosso programa de hoje. Já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Ok, chegou a hora da nossa entrevista da semana dentro da resenha.
desta semana. Hoje nós vamos trazer aqui o papo que tivemos com o professor e juiz Fernando de Castro Faria. Ele nos falou sobre as fake news, as notícias que não são verdade nas redes sociais. Professor, prazer tê-lo aqui. É um prazer, Marcelo. O que é considerada uma fake news, professor? Bom, hoje a gente, segundo os especialistas que tratam do tema, nós devemos fazer uma separação do que é fake news e do que é aquilo que já vinha ocorrendo ao longo da história na política, por exemplo, que são as injúrias e calúnias que já se faziam em relação a outros candidatos. O que aconteceu foi uma mudança de meio, né? Passamos para o meio digital, que tornou uma proporção muito maior desses temas e com uma difusão muito mais rápida. Mas nem tudo é fake news. Alguma coisa pode ser verdadeira, contada num outro tempo, e que daí já desvirtua completamente aquela situação, mas nós temos já instrumentos adequados para combater o ataque à honra, por exemplo, de alguém. Mas nem tudo a gente pode chamar de fake news. Elas partem normalmente de um fato que, em tese, poderia ser verdadeiro, mas que ali é atribuído um outro conteúdo para dar uma conotação diferente em favor de alguém ou contra o adversário político. Professor, já existe lei para tentar evitar a fake news? Existe. Nós temos a legislação normal, já penal, que combate os crimes contra a honra das pessoas, injúria, calúnia, difamação, e nós temos alguns outros crimes criados pela legislação eleitoral, por exemplo, que pune aquelas pessoas que contratam e que são contratadas para a divulgação de notícias falsas e desabonadoras em relação a determinado candidato. Isso também é crime. Então há um instrumental jurídico já à disposição da Justiça Eleitoral e, quando não for na seara eleitoral, na Justiça Comum, também à disposição dos juízes. Uma preocupação que havia era com relação ao não cumprimento da decisão, né? Os juízes, em medida extrema, podem determinar a suspensão daquele serviço, mas não por um prazo superior a 24 horas. Ele deve observar uma proporcionalidade entre o que foi feito e o descumprimento, né, daquela decisão, determinar a suspensão daquele site do ar, por exemplo, mas não por um prazo superior a 24 horas. E isso deve ser feito somente num caso de extrema necessidade. E uma outra atuação que a Justiça Eleitoral deve ter nesse ano é uma atuação de mínima interferência possível no debate político, somente preservando aquelas questões que comprometam, que possam comprometer a lisura do pleito ou o desequilíbrio na relação entre os candidatos, que também passa pela fonte de informação fidedigna. Nós estamos falando de inteligência artificial, de robôs que pensam e que criam conteúdo por si só, sem precisar que tenha alguém atrás deles. Queria que o senhor nos falasse um pouco disso. Isso é impressionante, principalmente na rede Twitter, que há uma limitação de 140 caracteres por post. Eles têm maior facilidade para a criação, por iniciativa própria, de conteúdos. E estima-se que 50% dos robôs e perfis falsos, né, existentes na internet funcionam sozinhos, sem interação humana. Eles foram programados uma vez e conseguem captar amizades, né, nas redes sociais para poder difundir os seus conteúdos. E isso sem a participação de ninguém. A outra metade, há uma interação entre ser humano e a inteligência artificial, e aí o ser humano comanda aquele robô para agir em determinadas situações específicas, ou contra ou a favor de determinados candidatos de forma específica. Mas a estimativa é de que 50% deles tenham uma atuação própria, e isso espanta bastante. Ok, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com este papo aqui. Nós estamos entrevistando o professor e juiz Fernando de Castro Faria,
e ele está nos trazendo aqui na resenha da semana as informações, a sua opinião sobre as fake news, as notícias que não são verdades e estão publicadas nas redes sociais. Nós já voltamos, 30 segundos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Ok, já estamos de volta. O nosso papo de hoje, aqui na resenha da semana, na entrevista especial que estamos trazendo, nós estamos conversando um pouco com o professor e juiz Fernando de Castro Faria. E o nosso papo de hoje são as fake news, as notícias que não são verdade, são mentirosas e que são publicadas nas redes sociais, provocando problemas de todas as ordens. O professor está comentando aqui sobre as providências que já estão sendo tomadas nas redes sociais, especialmente pelo Facebook, diante destas fake news. Bom, diante deste quadro, há providências já que estão sendo tomadas pelo Facebook. Depois que veio à tona o escândalo da Cambridge Analytica, que inclusive pediu falência essa semana porque não tem mais clientes, a Cambridge Analytica que já estava instalada no Brasil para a eleição de 2018, que é uma das maiores no mundo nesse ano. Então, depois desse escândalo, e o Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano prestar esclarecimentos, e eles anunciaram uma série de medidas, dentre elas as mais importantes, é a identificação da pessoa que vai fazer o impulsionamento político, de uma propaganda política, vai ter um anúncio dizendo que se trata de uma propaganda política e vai ter que dizer também, aquele que vai anunciar, quem está pagando esse anúncio político. Então, há uma série de providências agora tomadas pelo Facebook para tentar diminuir a influência da inteligência artificial, de robôs ou de pessoas mal intencionadas na internet. E eles também vão analisar as grandes contas que geram muito conteúdo. Essa também vai ser uma providência que eles vão tomar. O senhor está falando, eu estou me lembrando da imprensa lá atrás um pouco, onde nas páginas de jornais tinham lá aquele anúncio dito publicidade. Exato. Vai ter que dizer que é um anúncio patrocinado e por quem? Por quem que é patrocinado. Agora, professor, este assunto que nós estamos tratando muito sobre as eleições, a fake news extrapola também as eleições, né? Elas vão à informação total. Nós estamos diante da manipulação total da informação, né? A grande preocupação hoje dos grandes grupos de comunicação é também fazer a checagem de notícias. E alguns sites estão especializados já nesse ponto, de verificar se a informação produzida ela é verdadeira ou não. E isso conta com o apoio dos grandes grupos de comunicação, porque eles são os principais prejudicados com as notícias falsas. Eles podem ter até uma tendência ideológica ou não, eu estou falando do grande jornal, mas eles têm um compromisso com a veracidade da notícia, ou pelo menos devem ter, em checar o outro lado da informação, e nenhum jornal vai se arriscar a divulgar uma notícia sabidamente falsa. Então, eles têm interesse em fazer essa checagem. E isso não é somente na política que ocorre. Na área da saúde tem acontecido, médicos estão preocupados porque notícias falsas divulgam que determinado medicamento não funciona ou que então um medicamento natural é melhor do que aquele outro para uma determinada doença, quando não há comprovação desses fatos. O mundo das fake news ele é geral na internet, mas na política ele tem um dano consideravelmente maior. Professor, para finalizar, estamos diante de um desafio que é a nossa educação digital, né? O que alertas o senhor faz? O que os especialistas falam é de uma necessidade maior de transparência
dos provedores dessas redes sociais, das aplicações, dos aplicativos. É muito preocupante quem faz o algoritmo, né? O algoritmo é uma construção, é um software, um programa, mas quem faz, né? Então essa é uma preocupação. E nós devemos também educar o nosso jovem para a vida digital. Então há um professor que eu assisti faz uns 10 dias, o Diogo Reis, ele tem um trabalho com os alunos muito interessante. Eles fazem trabalhos de pesquisa na internet para identificar fake news. Quer dizer, eles estão criando ali uma educação digital para que os alunos saibam o que é verdade e o que não é. E a partir daí poder formar a sua opinião livremente, sem a criação de estados mentais, enfim, tudo aquilo que o Código Eleitoral também proíbe que seja realizado. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, este então foi o nosso destaque da semana, a entrevista especial que a gente sempre traz por aqui na resenha semanal. Conversamos com o professor Fernando de Castro Faria sobre as fake news. Nós voltamos na semana que vem com outro destaque, com outra entrevista especial. Chegando aí novas notícias nesta nossa resenha. Motorista atingido por 300 quilos de papel